Olá a todos, vocês já gostaram do cheiro do atum rabilho gigante? Hoje, juntem-se a mim para descobrir como pescar e preparar o atum rabilho. Vamos! Como muitos peixes ósseos oceânicos, o atum rabilho do Atlântico começa como larvas microscópicas, com não mais do que alguns milímetros de comprimento e pesando apenas alguns centésimos de grama. Dentro de 3 a 5 anos, os indivíduos atingem 1 metro de comprimento e são sexualmente maduros. Como o atum rabilho do Atlântico sofre uma incrível variação de tamanho de quase microscópico a um dos maiores predadores do oceano, ele come uma grande variedade de presas ao longo de suas vidas. A vida deles. Quando jovens, alimentam-se de pequenos zooplânctons, e suas presas aumentam de tamanho com eles. Quando adultos, comem peixes ósseos bastante grandes e invertebrados. Da mesma forma, o atum rabilho do Atlântico é consumido por muitos predadores. Quando eclodem, são comidos por outros peixes que comem plâncton. Nessa fase da vida, o seu número diminui significativamente. Aqueles que sobrevivem enfrentam um aumento constante no tamanho dos predadores. O atum rabilho adulto do Atlântico não é consumido por nada além dos maiores peixes de bico, baleias dentadas e alguns tubarões oceânicos. O atum rabilho é conhecido por ser altamente migratório, com indivíduos migrando por longos períodos todos os anos. Essas migrações correspondem ao seu comportamento reprodutivo e às necessidades alimentares. Esta espécie se reproduz por partenogênese, na qual algumas fêmeas e alguns machos liberam milhões de óvulos e espermatozoides na coluna d'água ao mesmo tempo. Este método aumenta as chances de os ovos serem fertilizados e aumenta a probabilidade de serem comidos pelos caçadores de ovos. Existem pelo menos 2 populações conhecidas de atum rabilho do Atlântico, uma que se reproduz no Golfo do México e outra que se reproduz no Mar Mediterrâneo. Alguns investigadores acreditam que a população mediterrânica representa na verdade 2 populações, uma no oeste e outra no leste mais o Mar Negro. Esta divisão adicional tem várias implicações para a gestão das áreas protegidas, porque os peixes do Mediterrâneo Oriental são geralmente considerados de maior preocupação em termos de conservação do que as espécies do Mediterrâneo Ocidental.
Embora a maioria dos peixes sejam de sangue frio, o atum rabilho do Atlântico tem uma estrutura de vasos sanguíneos especializada, chamada de trocador de contracorrente, que lhes permite manter uma temperatura corporal mais elevada do que a do corpo. Nível da água circundante. Esta adaptação dá-lhes uma grande vantagem na caça em águas frias, permitindo-lhes mover-se de forma mais rápida e inteligente. O atum rabilho do Atlântico é um dos nadadores mais rápidos do oceano. Tal como algumas espécies de tubarões, o atum rabilho do Atlântico deve nadar continuamente. Para obter oxigênio da água, os peixes passam água pelas guelras. Os atuns são incapazes de fazer isso quando parados, por isso devem nadar constantemente para frente com a boca aberta para manter o sangue oxigenado. O atum rabilho do Atlântico é um peixe alimentar muito apreciado e amplamente pescado em toda a sua distribuição. O seu valor no mercado de sushi de alta qualidade no Japão e noutros locais é suficientemente elevado para fazer com que os pescadores procurem esta espécie com um esforço quase sem paralelo. Os cientistas acreditam que a espécie está ameaçada, muito vulnerável à extinção, mas os gestores de RV continuam a permitir a pesca comercial para a atingir. Embora o atum rabilho do Atlântico fosse anteriormente comum no Mar Negro e na costa do Brasil, há décadas que números significativos não são observados nesses locais. Devido a estas e outras perdas, o atum rabilho do Atlântico sofreu o maior declínio de distribuição de qualquer espécie marinha. As primeiras indicações são de que os recentes regulamentos de gestão rigorosos podem permitir a recuperação das populações, mas são necessários esforços contínuos de gestão e conservação para garantir que não se percam mais subpopulações. Nota sobre espécies intimamente relacionadas. Durante muitos anos, pensou-se que o atum rabilho no hemisfério norte era uma única espécie. Já há algum tempo que consideramos o atum rabilho do sul, o Tunus mecoi, uma espécie separada, mas a espécie do norte só foi separada pelos cientistas na última década.
Atualmente, o atum rabilho do Atlântico e o atum rabilho do Pacífico Tunus orientalis são frequentemente considerados espécies distintas. Observei o majestoso atum rabilho, brilhando à luz do sol da manhã, sendo retirado do mar para começar sua jornada de Zahara de Los Atunes até as mesas de jantar no Japão. Em um pequeno barco com apenas 10 pessoas, viajo com Inácio Sotu, da Nature Tarifa, que obteve a primeira licença para levar turistas para ver o levantar-laço do atum rabilho. Praticado pelos pescadores que usam o antigo sistema almadraba conhecido como atum rojo ou atum vermelho, Tunus tinus na Espanha, é altamente apreciado. Se você já provou sua polpa doce e macia, saberá por quê. Os japoneses não conseguem a atum suficiente para fazer sushi, sashimi, razão pela qual cerca de 80% do atum capturado nestas costas é exportado. Antes de chegar ao Mediterrâneo mais quente para desovar em maio, o atum rabilho passa o inverno nas profundezas do Oceano Atlântico e acumula gordura para se manter aquecido. Esta camada de excesso de gordura é a razão pela qual o atum derrete na boca como manteiga. Todos os anos, em maio, após a primeira lua cheia, pescadores de 4 cidades perto de Vejer, Barbate, Zahara, Conil e Tarifa, pescando um complexo labirinto de redes. Costa Atlântica. Inventada pelos fenícios há 3.000 anos, a almadraba é um sistema engenhoso colocado na área exata do mar por onde os atuns passam pelo Mediterrâneo enquanto migram para águas mais quentes.
Os peixes nadam por diferentes pontos da rede até serem capturados na área central, rodeados de barcos. Em seguida, a rede é levantada e os maiores exemplares são selecionados por pescadores profissionais, podem pesar mais de 500 kg. A almadraba é um exemplo perfeito de pesca sustentável. Apenas o atum é capturado e apenas os maiores são mantidos, outros são devolvidos ao oceano. Sem desperdício e sem sobrepesca, os pescadores sabem exatamente que espécimes querem, existem quotas rigorosas e capturar mais não é do seu interesse. Depois de testemunhar a impressionante coordenação dos pescadores na sexta-feira, percebi que seria muito mais fácil recolhê-los todos com uma rede gigante em vez de recolher exemplares individuais. Mas isso iria contra as tradições desta região, e um dos muitos aspectos da vida na Andaluzia que aprendi a respeitar é a tradição é a chave para a sobrevivência aqui Almadraba 2 pensando bem, antes de comprar a minha casa branca no alto de o Pueblo Blanco de Vejer de la Fronteira, nunca tinha ouvido falar de Almadraba. E, finalmente, quando tomei consciência da emoção que surge todo mês de maio com a chegada do atum vermelho escuro, orgulhosamente exibido no mármore da pescaderia de Manoli, foi tudo. O cenário do evento Almadraba tornou-se um fascínio para mim. Até meus 20 anos, eu nunca tinha visto ou provado atum fresco. Em Aberdeenshire, onde cresci, o atum era domínio de John West. É certamente um produto valorizado, porque cada lata azul contém suculentos pedaços de atum que o Sr. West não recusou. Tenho certeza de que acho que é do Canadá ou será que penso porque esse peixe está no meu sanduíche? Na faculdade, eu costumava misturá-lo com arroz branco cozido, milho doce em lata, molho de soja e amêndoas torradas, obviamente um prato delicioso em preparação. Lembro-me da primeira vez que provei atum fresco em um restaurante de Nova York no final da tarde. Década de 1980. A fatia cinza rosada foi coberta com pimenta moída e grelhada. Fiquei impressionado com seu sabor maravilhoso. E hoje fiquei maravilhado com a execução simples e perfeita desses peixes majestosos.
Não me oponho nem discordo, mas embora a visão do atum capturado por 40 homens andaluzes seja inegavelmente impressionante, parece muito triste que a maior parte do atum seja abatida e preservada a menos 60 graus para a sua viagem ao Japão. Bravos pescadores em barcos que provavelmente não tinham dinheiro para comer atum rojo têm mergulhado e mergulhado com snorkel em suas costas desde os tempos fenícios. A globalização direcionou a atenção do mundo para este produto maravilhoso, que é muito procurado internacionalmente. Até recentemente, era simplesmente o sustento das famílias destas aldeias piscatórias de Cádiz. Almadraba 3 parece não faltar atum rojo nos mercados daqui, este é o preço, 24 euros por kg para cortes básicos, subindo para 38 euros por kg para a apreciada barriga. Curiosamente, voltei recentemente da Sicília, onde o atum rojo era vendido no mercado por 16 euros o quilo. Talvez não fosse mais procurado, pois nadou até a Sicília, perdendo assim a preciosa gordura corporal. Portanto, agora, o povo de Barbate pode saborear latas de atum enlatado do Lidl, enquanto só pode olhar pela janela para a América do Sul. Outrora o esteio do povo andino, desde antes da época dos Incas, é hoje o queridinho da cultura. Meros exploradores, e tornou-se muito caro para as pessoas que cultivavam e viviam lá. Hoje são apenas pizza, enquanto sua colheita nativa é relegada à prateleira gourmet do supermercado local. Assim que o pescado é entregue na unidade de processamento de Barbate, os restantes homens e barcos preparam novamente a armadilha da almadraba para o dia seguinte, e está tudo acabado. Como se nada tivesse acontecido. Depois de 20 minutos sendo atingido pelos ferozes peixes gigantes, o mar ficou calmo novamente, Inácio virou o barco e aceleramos de volta ao porto. Sinto uma sensação avassaladora de perda, me perguntando se a magia de atum rojo e almadraba me deixará.